pedir a você que abra sua Bíblia em Mateus 9, 35 a 38. O nosso querido também, ele leu um outro texto, capítulo 9, 35 a 38, mas não de Mateus e sim de Marcos. Ele falou Mateus, mas foi Marcos o texto que ele leu. E nós vamos ler agora Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 9, 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve comigo, com minha esposa Edilene, com minha filha que teve neném recentemente. Te agradecemos pela chegada do Ian. Te agradecemos pela tua palavra, pelo retorno nosso, pela tua palavra que foi lida, e estamos com os corações, com as mentes abertas e disponíveis a ti. Espírito Santo, fala-nos em nome de Jesus. Quero também dar um abraço a você que nos acompanha agora, neste momento. No momento em que você acessar este vídeo, receba a bênção do Senhor para a sua vida. Bom, eu tive um grande amigo, um amigo que Deus colocou na minha vida, o pastor Jademir Barbosa. Ele foi uma inspiração para mim como discípulo de Jesus. Com ele eu aprendi muito, e eu estou dizendo com os verbos no passado porque o pastor Jademir, infelizmente, durante a pandemia, ele partiu e agora está com o Senhor. Mas o pastor Jademir, dentre as grandes lições que eu pude aprender com ele, eu aprendi a respeito da compaixão. Ele tinha uma frase que se tornou uma marca na vida dele, que dizia assim: compaixão, sua dor no meu coração. Compaixão, sua dor no meu coração. Eu já até citei essa frase em outros momentos, em outras ocasiões, mas hoje eu peguei emprestado para utilizar como tema da nossa mensagem. Compaixão, sua dor no meu coração. Eu diria ainda que uma pessoa compassiva age em favor dos outros e age para atender às suas necessidades, às necessidades dos outros. Faz isso movido pelo sofrimento que a dor alheia causa em si. Isto por conta da sensibilidade que tem em relação aos outros. Então, queridos, eu entendo que isto resume compaixão. A pessoa que é compassiva, que é preenchida, inundada de compaixão, essa pessoa age em favor dos outros para atender suas necessidades. E esta ação ou estas ações, elas são movidas pelo sofrimento, que o Espírito Santo faz com que a pessoa sinta a dor do outro no seu coração, no seu corpo, na sua própria estrutura. Então, sensibilidade, é algo extremamente marcante na vida daquelas pessoas que são compassivas. Agora, o cristianismo ao longo da história viveu muita coisa boa. A gente tem grandes exemplos de pessoas compassivas, pessoas que experimentaram o mover extraordinário de Deus. Aleluia. Pessoas que foram instrumentos de Deus para a transformação até de nações. Mas, infelizmente, queridos, também a Igreja do Senhor, ao longo da história, experimentou o descrédito. Experimentou a desconsideração, a desvalorização
Isto porque, dentre outras razões, enveredou por caminhos tortuosos. Isso aconteceu ao longo da história. E hoje? Será que hoje é diferente? Será que nós não temos experimentado no cenário evangélico brasileiro histórias que, em vez de referendar o Evangelho, em vez de refletir a glória de Deus, em vez de multiplicar a ação compassiva de Deus pelas pessoas e assim impactar e atrair pessoas para Cristo, não estão fazendo exatamente o contrário? Será que temos vivenciado isto nos nossos dias? Será que eu ou você que me ouve, que me vê, tem sido instrumento de bênção ou de maldição? Instrumento que atrai a Cristo ou que repulsa, que afasta? São reflexões que nós precisamos fazer, porque nós somos chamados a atrair, somos cooperadores. De fato, as pessoas, de um modo geral, têm fé, ou querem ter fé em Jesus. E como disse o próprio Jesus, os campos estão brancos. Muitas pessoas estão com os corações desejosos, ansiosos de receber a graça do Senhor, mas muitas vezes barreiras impedem que essa graça alcance esses corações. E algumas, ou uma dessas maiores barreiras, é exatamente a incoerência, a contradição entre o discurso e a prática de muitos de nós. Nós somos igreja do Senhor e nós precisamos ter um discurso que se alinha às nossas práticas. Discurso e prática andarem juntos na mesma direção. E quando isso não acontece, as nossas atitudes, elas são muito mais fortes do que a nossa fala e terminam enfraquecendo e dificultando que pessoas cheguem a Jesus e ao conhecimento da sua graça. O cenário, em muitos lugares, é terrível. Estamos desacreditados. Mas eu queria dizer para você que o cenário pode mudar. Nós podemos mudar esta realidade. Deus vai fazer isso, mas vai fazer através de nós. Há esperança. Amém? Há esperança e nós temos um modelo. O modelo é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. O Cristo de Nazaré, que era um homem compassivo, que era um homem extremamente sensível às dores e às necessidades das pessoas. Este Cristo, que tinha tanta sensibilidade, que atingia, que alcançava pessoas nas suas mais diversas necessidades, mais diversas áreas. Jesus Cristo, acompanhe comigo e observe, Jesus Cristo, ele acolheu, aconselhou, alimentou. Jesus confrontou, corrigiu, curou. Jesus também ensinou. Jesus libertou e Jesus salvou. Hoje, ele quer fazer isto também, através do nosso testemunho de fé e vida. Jesus trouxe esperança. Ele foi sensível às mazelas e necessidades humanas. Por isso, queridos, ele é a única resposta à calamidade. A única. Aliás, tem o trecho de uma música que diz assim: você veio do céu à terra para mostrar o caminho, da terra para a cruz, pagando a minha dívida, da cruz ao túmulo, do túmulo aos céus. Senhor, eu exalto o teu nome nas maiores alturas. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a declaração de uma pessoa que estava preenchida, que estava tomada por essa graça e que foi capaz de retratar
na letra de uma música a sua gratidão e o seu compromisso de exaltar o Senhor, não só com a sua fala, com o seu louvor, com a sua música, mas com as suas atitudes. Porque esse Jesus, ele veio do céu à terra, deixou a sua glória, ele não precisava disso. E ele veio para viver a nossa vida e mostrar o caminho para nós. Esse Jesus, aqui na terra, cumprindo o seu ministério, ele foi colocado na cruz. Ele foi à cruz por nossa causa. E de uma maneira vergonhosa e terrível, ele pagou a nossa dívida. Da cruz ele foi ao túmulo. Mas ele não ficou lá. Aleluias, ele ressuscitou. E do túmulo, ele, vivo novamente, ele foi aos céus. E a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele foi preparar lugar. No Evangelho de João, o apóstolo do amor, nós encontramos o seguinte: o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Pois é. Não tem como ser verdadeiro seguidor de Jesus Cristo sem reproduzir cada uma de suas atitudes. Não apenas falar do que Jesus ensinou, mas viver, ser, respirar as atitudes, as ações de Jesus na vida. É isso que Deus espera de nós, esta é a nossa missão. Por isso, compaixão, sua dor no meu coração é tudo o que nós precisamos para ser realmente sensíveis às necessidades, às dores, às dificuldades. Então, eu anotei algumas das maneiras de como nós podemos ser iguais a Jesus. Sentindo a dor, a ponto de alimentar o necessitado. Também sentindo a dor, a ponto de suprir necessidades emocionais. Sentindo a dor, a ponto de promover desenvolvimento. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social, desenvolvimento espiritual. Sentir a dor a ponto de pregar a Cristo. O Cristo que nós acabamos de falar, que foi homem, que foi crucificado, que pagou o preço da nossa culpa, que ressuscitou, que está nos céus. Mas está aqui também conosco, que deixou o Consolador para nos confortar, mas também para nos animar, nos encorajar, nos capacitar para que a gente possa ser instrumento seu para alcançar outras pessoas. Então, sentindo a dor a ponto de pregar Cristo, o Salvador, e sentindo a dor a ponto de oportunizar a salvação de Deus para as pessoas. Tantas pessoas quanto o Senhor colocar nas nossas vidas. Gente, Jesus era movido por compaixão. Ele era intenso e visceral. Ele sentia de verdade a dor das pessoas. Como? Como que nós podemos enxergar isso? O texto que nós lemos no verso 36 diz que ele curava, que ele ensinava, que ele pregava. E logicamente que se nós nos debruçarmos e continuarmos refletindo sobre o que significa estas palavras, curar, ensinar e pregar, isto implica em ação que Jesus empreendia. Ele respirava isso. Ele disse que a sua comida era fazer a vontade do seu Pai que estava nos céus. E nós? E quanto a nós? Nós somos capazes de verdade de sentir a dor dos outros como nossa própria dor? Você consegue sentir isso? Será que eu sou capaz de experimentar isto? Talvez por aqueles que são da nossa família, ou talvez por um amigo, nós ainda fazemos. Mas Jesus, ele fez por quem nem dá, pessoas que não dão a mínima para ele. Ainda assim,
ele amou a ponto de entregar a sua própria vida. Ele serviu enquanto esteve vivo, andando, pregando, curando, acolhendo. O texto que nós lemos diz que ele teve compaixão. E não é que ele teve em um momento em que de repente ele estava assim, de bobeira, do nada, e teve um estalo, né? Teve um estalo e passou a ter compaixão. Jesus é compassivo. E a própria encarnação do Cristo, do Messias, demonstra isso, que ele é compassivo. Pois bem, compaixão, sua dor no meu coração. Quando isso se torna realidade em nossas vidas, nós não conseguimos ficar parados, inertes, paralisados, porque isso nos move, isso nos impulsiona. O texto que nós lemos apresenta primeiro as ações de Jesus. E depois fala que ele teve compaixão. Mas como eu acabei de dizer, compaixão é parte integrante e essencial do ser de Jesus Cristo e do próprio Deus. Você está me entendendo? Eu espero que sim. E por fim, já estamos caminhando para encerrar esta mensagem. Eu queria dizer, eu preciso dizer, que Jesus reconhece, no texto que nós lemos, ele reconhece que são poucos os compassivos. Ele diz, a seara, vamos voltar aqui ao texto, Mateus capítulo 9, e no verso 37 ele diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus, ele reconhece isso, que são poucos os trabalhadores, são poucos os que têm compaixão. Isso comparado ao universo de pessoas que existem no mundo. São poucos os que têm compaixão. Mas esses poucos, eles podem fazer um trabalho extraordinário. E o que eu sinceramente espero é que você que me ouve, você que me vê, você que me acompanha, esteja entre esses poucos. Eu desejo estar entre esses poucos, mas eu e você precisamos estar dia a dia nos policiando, né? Assim como disse o salmista no Salmo 139, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da compaixão. É isso que nós precisamos. Esta é a oração que precisamos fazer. Então são poucos, mas eles existem. Eles existem. E ele conta, Jesus Cristo, com a nossa permanência. É permanecer. Então nós não podemos, aqueles poucos que somos, se nós estamos nesse grupo de poucos compassivos, nós não podemos desistir. Precisamos persistir. E precisamos influenciar outras pessoas, encorajar outras pessoas, inspirar outras pessoas a permanecerem firmes como pessoas compassivas, ou aqueles que ainda não são, se tornarem compassivos como nós. Você é compassivo, você tem compaixão, você respira compaixão, compaixão como aquele samaritano, que diferente dos líderes religiosos, diferente do sacerdote, diferente do levita, que passou de longe, ele se sensibilizou, ele se aproximou e ele socorreu o necessitado. Naquela ocasião, naquele momento, naquele contexto, a necessidade era de socorrer uma vítima de espancamento, de assalto, né, que estava ali em situação de quase morte. Mas existem outras necessidades, físicas, emocionais e espirituais, para as quais Deus nos chama, nos convida a dispormos-nos
para atender. Pois bem, só que Jesus reconhece que há poucos compassivos, ele não quer que nós desistamos, pelo contrário, ele espera que a gente tenha atitudes compatíveis com a nossa fala, com a nossa pregação, com aquilo que nós pronunciamos. Ele conta com o nosso engajamento. São poucos, porém existem e precisam estar engajados. Essa é a primeira lição do encerramento, do fechamento dessa mensagem que eu quero passar para você, além daquelas que nós já falamos. Engajamento. É preciso. Deus espera de nós. Em segundo lugar, Deus espera de nós oração. Há outros loucos em potencial, como nós, pelos quais nós devemos orar. A seara é grande. Há muitas pessoas precisando ser alcançadas com essa compaixão, mas elas esperam por pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas que vivem vidas triviais ou que vivem vidas extraordinárias, não importa, mas pessoas que se importam, que se compadecem, que se engajam nessa luta. Mas também oração, orando uns pelos outros, não orando apenas para que Deus cure, não orando apenas para que Deus socorra, para que Deus salve, mas a nossa oração também é importante que a gente entenda que nós somos resposta das nossas orações. Já pensou assim? Você já pensou que você é a resposta da sua oração? Você pode ser a resposta da sua oração? Então venha ser feliz, porque quando nós atendemos o chamado de Deus, nós nos realizamos, nós somos felizes, nós somos mais que felizes. Portanto, eu convido você a vir. Vem comigo. Vem ter compaixão. Vem ser essa pessoa que sente a dor do outro no seu coração, na sua própria vida, no seu próprio ser, na sua existência. Isto é missão. E para isso nós somos chamados. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, nos guarde, mas que Ele também nos encoraje, que Ele mexa com a nossa estrutura, que Ele fale profundamente aos nossos corações e nos faça atender ao seu chamado, atender a essa missão de vivenciar na própria vida esta realidade. Compaixão, a sua dor no meu coração, a minha dor no seu coração. Amém, queridos? Deus, eu te peço que o Senhor nos confronte, que o Senhor tenha nos confrontado, nos tocado, nos impactado com esta palavra. E eu peço que o Senhor continue fazendo, para que o processo de mudança seja startado, seja iniciado ou continue para a glória do Teu nome, para que pessoas sejam realmente atraídos para Ti e possam experimentar a Tua glória, que possam experimentar a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e por cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, querido. Um beijo no coração. E espero você na próxima semana para juntos e juntas adorarmos ao Senhor e aprendermos mais dele. Amém? Um abraço.